Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é terça-feira, dia 25 de março. Estamos lendo aqui carta do apóstolo Paulo, Romanos 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje eu penso de falar aqui, refletir junto com os irmãos a respeito da vontade de Deus. É muito certo que esse nosso, vamos dizer assim, gosto, talvez, pelo místico, pelo desconhecido, pelo mistério, pelo futuro, né? Deu lugar, mundo afora, a uma série de coisas, né? E aí a gente fala daquilo que a Bíblia recrimina. Por exemplo, a gente fala contra os prognosticadores. A gente, se está na rua, não vai dar a mão para a cigana ali, né? A gente não vai fazer isso. A gente também não vai jogar búzios, não vai jogar, ler o futuro na borra do café. Então a gente se afasta disso porque a gente reconhece e as recomendações de Deus para Israel já era para não haja no meio de vós, né? Então a gente não consulta essas coisas, os crentes não fazem isso. Não sei se alguém padece de vontades próprias, né? Não sei, mas a gente não faz isso. E a gente entende até por causa da experiência do apóstolo Paulo, quando aquela menina que adivinhava, ele repreendeu um espírito imundo, né? E a menina deixou de adivinhar, e aí foi aquele banzé todo, né? Que a palavra de Deus nos ensina. Aquele movimento, aquela revolta na cidade que culminou na prisão do apóstolo Paulo e do Silas. Vocês conhecem essa passagem de Atos. Então a gente entende que esse tipo de coisa não é do Senhor, né? Mas, como eu disse, nós temos as nossas predileções. Esse verso, ele deu muita margem para coisas boas e coisas não tão boas. Por exemplo, uma coisa muito boa, o pastor Walter Brunelli, que é um amado irmão, que escreveu alguns não, alguns livros, isso. Talvez um dos mais famosos, isso lá nos anos 80, né? 80, comecinho de 90, que era A Vontade de Deus e Você. Um livro muito bom, muito didático, e os jovens daquela época falavam muito da expressão cunhada, né, pelo Walter Brunello, que na época, para diferenciar do seu pai, a gente o chamava de Valtinho, né? Então, esse pastor Walter falou da vontade permissiva de Deus, um estudo muito bom. Então, aqueles jovens tinham uma coisa boa para pensar sobre a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus, que acho que era esse o título do livro, e vontade permissiva. Então, ele buscou na palavra de Deus estas coisas. Outros, porém, pensam na vontade de Deus em termos do meu futuro, uma coisa assim bem particular, das minhas ações. Ah, eu estou orando ou jejuando, buscando na palavra para saber qual é a vontade de Deus em relação se eu vou comprar ou vender, se eu vou me mudar residência, né? Ou vou permanecer, com quem eu vou casar. Estou orando para Deus revelar isso, revelar aquilo, para Deus me falar a sua vontade. Alguns exageram tanto
E aí tem até o que poderia ser uma piada, mas não estou falando em tom de piada, né? Do sujeito entrar lá para votar na cabine e não sai, não sai. Aí o pessoal da mesa, no dia da eleição, o senhor está passando bem e tal, o senhor precisa votar logo. Não, eu estou aqui porque Deus ainda não falou em quem eu devo votar, né? Então, as coisas não são assim. Chegar a esse ponto, não pode banalizar de querer perguntar para Deus qual o sapato que combina com a roupa, que combina com o cinto, qual a gravata que combina com o terno. Ah, Deus, me fala a tua vontade em relação a isso. Não, aí já fui para outro lugar. Não vou dar nomes. Poderia, mas eu estou querendo ser chique, então não vou falar o que eu penso a respeito disso. Mas muita gente leva para esse lado, né? Eu lembro de uma orientação de um pastor que disse, né, a respeito, por exemplo, de casamento. Ele disse: Deus respeita a soberania do homem, porque o sujeito é o homem ou a mulher que vai casar. Então, é o homem e a mulher que deve escolher, né, com quem vai casar. Agora, a sabedoria na palavra de Deus, como foi orientação de muitos, os sinais, né? Você conhecer a pessoa, não ser algo precipitado, mas ter um tempo de namoro, de noivado para conhecer a pessoa, saber um pouco mais das relações da pessoa. E algo que foi falado no passado muito importante, né, em relação a isso. Como ele trata a mãe, como ele trata o pai, como ela trata a mãe, como ela trata o pai, né? E estas coisas. Então há um outro caminho para se perceber, né? Para ver os sinais. Eu lembro que neste assunto as pessoas lembravam o Titanic, que foi recebendo sinais, sinais, mas o propósito era outro. Ignoraram os sinais e o Titanic naufragou, infelizmente. Percebem que tem coisas que é da nossa soberania. É a gente que tem que decidir. Mas os mais significa que a gente não ora. Claro que ora. Claro que ora. A gente vai viajar, a gente pede a bênção do Senhor, pede orientação e fala para Deus realmente como quem pede autorização para Deus. É assim que a gente se submete. É assim que é a nossa resignação diante de Deus. A nossa fala é do tipo, se Cristo quiser e se nós vivermos. Porque a gente está realmente interessado em fazer a vontade de Deus. Bom, essa introdução toda, e talvez nem fale o que eu tinha para falar, mas, de qualquer maneira, é importante a gente pensar que esse verso aqui está falando de uma vontade que tem a ver com o propósito redentor, né? Quando a Bíblia diz para a gente não se amoldar com o sistema do mundo, né? Não tomar forma, né? Não ser igual ao mundo, não deixar o mundo com o seu sistema diabólico fazer a nossa cabeça, porque isso acabaria com a nossa percepção, com a nossa visão em relação à salvação. Porque as duas coisas não combinam. O sistema do mundo e as coisas que ele evoca, as coisas que ele solicita da pessoa, não combina com aquilo que é o chamamento para a vontade de Deus. Então, há um propósito redentor, né? E, e a gente talvez passe por questões, né? Meu Deus, e agora o que que eu faço? Né? Pastores passam por isso. Então, a direção do Espírito Santo é algo que um pastor precisa pedir para Deus todos os dias. Discernimento espiritual é algo que pastores e líderes, acho que todos nós devemos pedir todos os dias,
Para quê? Para manter a vontade de Deus nestas funcionabilidades de igrejas, nas aplicabilidades das coisas que a gente faz, para estar alinhado com a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus macro, maior, que rege tudo mais, não atravessa essas questões. Ou, aliás, atravessa, mas em segunda instância. Porque experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o plano redentor. Então, o que o apóstolo está dizendo, não deixa o mundo fazer sua cabeça, não se perca, não seja um apóstata, não se desvie, não deixa a sua mente ser tão prevaricada assim, porque senão você não vai experimentar qual seja a vontade de Deus. E se tem uma coisa que a gente pode dizer a respeito da vontade de Deus, é que Ele quer salvar, Ele quer perdoar, e isso está claro, tem a ver com o propósito redentor. Eu vou ficar por aqui, e a gente pode ser tão agradecido a Deus e pensar só mais uma coisa, né? Que Deus, né? Isso eu já ouvi na escola dominical, já li sobre, e eu estou muito inclinado para crer que é assim. O que é lindo no Evangelho e na graça de Deus, né? Na graça de Jesus, é que essa perfeita, boa, agradável vontade de Deus, ela é também livre, né? Ah, Deus não precisava criar o mundo, né? Mas ele criou por sua vontade, né? Por sua vontade ele criou. A criação é resultado da vontade de Deus. Mas aí o homem foi e pecou. E aí Deus também não tinha amarrações, nada o obrigava, mas a sua vontade, né, traçou esse plano redentor que eu estou falando, esse propósito redentor. Percebe que é livre em relação à criação, né? Ele não está preso com nada, mas é sua vontade, é o seu prazer, é o seu desejo. E aí, nós que já somos salvos, porque isso não é uma palavra para o mundo, né? Mas é uma palavra para nós. Nós que já somos salvos, não vamos tomar a forma dos de fora. Não vamos ser influenciados pelos moldes, pela caricatura, não vamos ter o cheiro do mundo, o jeito do mundo, nada. Por quê? Porque eu preciso continuar mergulhado, né, o máximo nesta vontade de Deus, entender que o que Deus quer é nós dentro da arca da salvação. É nós com o sangue aspergido nos umbrais das nossas portas. O que o Senhor quer é nos livrar da morte. É nós no caminho estreito. Somos nós perseguidos, odiados. Somos nós nadando contra a correnteza. É assim que Deus quer. Por quê? Por causa do seu propósito maior, seu propósito redentor. Deus te abençoe. Talvez amanhã continuemos esse assunto tão importante. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, assim como Jesus nos ensinou. Dá-nos a tua graça, Senhor, a tua vontade, a nossa salvação, a conservação da nossa alma, da nossa mente em Cristo Jesus. Dá-nos a tua graça, livra-nos do mal, nos guarda, Senhor, do maligno e nos ajude, Senhor, a mergulharmos nas profundezas de uma vontade graciosa e livre para conosco. É o que eu oro, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.